A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Da igreja fazemos uma oração, amém? Vamos iniciar nossa doutrina, vamos pedir as bênçãos de Deus nesta noite, em nome de Jesus, amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor Deus, muito obrigado por nos trazer mais uma vez a sua santíssima presença, sempre uma alegria maravilhosa poder estar aqui, com muita alegria, Senhor, na tua presença. Desejamos que o Senhor Deus venha manifestar nesta noite os dons do seu Espírito Santo, ó Pai, da sabedoria, meu Deus, da ciência, meu Deus, do discernimento, ó Pai, de forma que nós possamos entender e compreender, ó Deus, a tua vontade nesta noite para as nossas vidas, meu amado Deus. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te agradecemos, amém. Pode assentar. Nós vamos ler já em 2ª Carta aos Coríntios, irmãos, capítulo 5 e versículo 17. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Hoje nossa doutrina, nossa sede PRRCE, 1/10/2025, pastor Vicente Félix. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler todos juntos para saber que você está acompanhando, vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje o tema, a qualificação do cristão. A qualificação do cristão. E o título de hoje é as características e comportamentos do cristão, né? Que dá a ele a qualificação, né, dele como um cristão. Nossa, né? Eu sou cristão em Cristo. Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse versículo 19, o Senhor Jesus nos dá uma ordem, ou a sua igreja, ou aqueles que ministram. Ele diz: ide, fazei discípulos, né? Então, a ordem do Senhor é nós fazermos discípulos. O que é fazer um discípulo? O que é um discípulo? É igual ao que ensina. O discípulo que a igreja faz, ele deve se parecer com Jesus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então todo ensinador, ele faz discípulo não para si, né? Para ele mesmo, para a denominação dele, mas para Jesus, tá certo? E pode passar. Versículo 20. Versículo 20 diz, vamos lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a ordem do Senhor Jesus é fazer discípulo e ensinar esses discípulos, né? A guardar o quê? Todas as coisas que eu vos mandei. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos apóstolos, preparou esses homens. Jesus está dizendo: ensine tudo que vocês aprenderam, né? O apóstolo João disse assim, que se fosse escrever o que Jesus fez, o que nosso Senhor Jesus fez, o que ele ensinou e fez, o mundo não caberia os livros. Eu acho interessante essa palavra, né, essa figura de linguagem, que é um exagero, né, assim, na retórica, no comentário, mas é mostrando o quanto ele quis dar uma expressão muito grande, o quanto Jesus ensinou e o quanto Jesus fez, operou, né? Mostrando que o que está escrito, não dá para escrever tudo que ele ensinou, o que ele fez, mas ele diz assim, o apóstolo diz assim: mas o que está escrito é suficiente para a nossa salvação, amém? Então, uma das partes do ministério do Senhor Jesus foi ensinar, era pregar, ensinar e operar maravilhas, manifestar o poder de Deus. E é aí que nós, igreja, devemos focar realmente a maior parte dos nossos esforços, tá bom? Então, eu estou lendo esses versículos primeiro porque nós vamos falar da qualificação do crente, irmão, do cristão, né, do servo de Deus, e nós vamos observar características e comportamentos, né? E é muito importante entender
que essas características do cristão, esse comportamento do cristão, essa qualificação ou identidade do cristão, ela é formada pela palavra de Deus, a partir do momento que ele conhece, né, ele aprende, ele passa a conhecer o que Deus pensa, o que o Senhor Deus quer, e pelo poder do Espírito Santo, que é só realmente o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que torna o ser humano um verdadeiro crente cristão, servo do Senhor, tá bom? Então, só para nós contextualizar o que nós vamos comentar. E eu quero deixar aqui, irmãos, uma nota muito importante sobre os estudos, ensinos. Meu objetivo na ministração da palavra é manter vivo o conhecimento que nós temos aprendido, transmitir conhecimento para salvar e edificar, jamais fazer apenas demonstração de saber, né? Então, jamais um servo de Deus, ele pode se apresentar ao povo de Deus como assim, querendo mostrar que sabe, que entende, que é mais, que é melhor. Não tem nada a ver. O que nós temos tratado aqui é a Bíblia, é o que Deus fala, é o que Deus quer, e é o que nós devemos colocar no coração e viver, tá bom? Só para que não haja nem de longe, né, um pensamento, o pastor quer ser sábio, o irmão, a irmã quer ser sábio, né? Não tem nada a ver. Todos nós somos instruídos a ensinar a palavra de Deus, a transmitir Deus pela palavra, né, e pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Para contextualizar o que eu comentei agora sobre ensinar, em Romanos 10, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então percebam que a fé em Deus, que liga a Deus, que une a Deus, irmãos, e que Deus se manifesta, tá? Ela vem pela palavra dele, é conforme a palavra dele, né, que nós recebemos no coração. E em outra parte diz que a fé é um dom, é um presente de Deus, tá? Então toda fé ela deve ser exercida pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, também pela revelação do Espírito Santo, quando ele fala, quando ele mostra, e então nós exercemos essa fé que recebemos do Senhor. Mas como aqui o tema principal hoje para a qualificação do crente, do discípulo, e as características e comportamento que o identifica, a base principal é a palavra de Deus, que dá forma ao corpo, e o Espírito de Deus dá vida, né? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 8 diz assim, vamos lá: e quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, que é Deus, diz, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então nós vemos que a palavra de Deus pregada, ensinada, instruída, orientada, plantada nos nossos corações, o Espírito Santo vem e trabalha conforme a palavra que nós recebemos. Então a obra completa, ou a obra, ela se torna uma obra bem dentro da vontade de Deus, quando nós temos a palavra, o conhecimento, e quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida operando, desde o momento que nós confessamos Jesus, né? Então isso são pontos assim, que já é bastante conhecido da igreja, mas para nós termos bem claro, né? Identificar identidade do verdadeiro cristão na Bíblia, a identidade, né? Só para nós termos uma clareza maior do que significa identidade, todos nós temos um documento, né, de identidade. Chega num lugar, a gente tem que mostrar aquele documento, e ainda pede um documento com foto, né, para ter certeza que aqueles dados, aquelas informações são da pessoa mesma, né? Quem está nos vendo vai conferir a foto, né, e conforme os dados nós somos reconhecidos, né? Se vai para outro país, tem que ter um passaporte, né? Antes de entrar em outra nação, tá? Pedido um passaporte, porque tem todos os protocolos, né, para aquela pessoa entrar em outra nação. Isso fala de identidade, tá? E um servo de Deus, ele precisa ter a identidade, né, cristã. Às vezes não é suficiente para identificar um verdadeiro cristão, mas as suas características de servo de Deus,
Tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Muito bem. A Bíblia descreve o verdadeiro cristão. A Bíblia descreve o verdadeiro cristão. Primeira qualificação do cristão, para ele se tornar um cristão, é crer em Jesus Cristo, né? É crer em Jesus como Salvador, tá? É o início da sua identidade. Enquanto ele não reconhece Jesus como Salvador, Senhor de sua vida, ele ainda não é, diante de Deus e da igreja do Senhor, considerado um cristão, né? E aí, uma característica que já vai sendo consequente, né, dessa fé em Jesus, de iniciar a fé em Jesus, o amor de Deus já começa a ser visto nessa pessoa. Essa pessoa, ela já começa a mudar de comportamento, tá? E não só o amor a Deus, mas também ao próximo. Então ela já começa a pensar no próximo, crente ou não, ela quer agora também mostrar que agora ela é uma nova criatura, como nós lemos no primeiro versículo lido, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17, tá? Bom, a nossa fé cristã, ela tem fundamento bíblico, né? Fundamento bíblico, tá? E a fé em Jesus, a base da qualificação do crente é a crença em Jesus como Filho de Deus, né? Já falamos que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Filho de Deus, nós ao mesmo tempo reconhecemos que Ele sofreu, morreu e ressuscitou para a salvação dos pecadores. Então, o que mais fala com o pecador é que Jesus é Senhor, Messias, o enviado de Deus, é Salvador, e o mais importante assim no cristianismo, na vida prática, é saber que Jesus morreu, Ele sofreu e morreu, né, pelos nossos pecados para nos salvar, e ressuscitou. Uma das doutrinas fundamentais da igreja, que deu sustentação à igreja e à fé em Jesus como Senhor e Salvador, foi a ressurreição do Senhor Jesus, tá? Então, dentro desse ambiente, meus irmãos, é que nós vamos desenvolver a nossa vida espiritual com Deus e diante dos homens. É muito importante nós reforçarmos, né, que a nossa fé, nós nunca podemos nos contentar de que eu estou diante de Deus, Deus me conhece, né, e ignorar o nosso testemunho diante das pessoas, porque o próprio Jesus exige o nosso testemunho de fé diante das pessoas. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da leitura bíblica. Bom, vamos às características. Obediência e perseverança é uma das marcas visível quando uma pessoa, de fato, ela não só aceita a fé em Jesus, mas ela se entrega realmente. Agora ela quer conhecer, ela quer aprender e obedecer, né? Quando a gente diz obedecer, não quer dizer perfeição, mas quer dizer que a pessoa quer o tempo todo fazer a vontade do Senhor, tá? E a perseverança, né? Então, quando inicia-se a fé também, inicia-se também, muitos problemas são resolvidos, mas aparecem outros problemas, a revolta de Satanás, para que o homem não sirva a Deus. E aí nós vamos ver que esta fé que nós recebemos do Senhor, a palavra, o Espírito Santo, é que nos torna perseverantes no Senhor, né? Essa perseverança aqui, irmãos, é uma virtude de Deus. O homem natural, mesmo que ele não tenha conhecimento de Deus, da palavra, não tenha Espírito Santo, tá? O homem natural, ele persevera em muitas coisas. Tem homens que têm grandes realizações, grandes histórias de conquista e tudo mais e tal, mas nós estamos falando aqui da perseverança, não só no mundo material, mas também na esperança da volta de Cristo, na vida eterna, né, no reino eterno, na vida que continua após essa morte física. Então o crente, ele passa a viver a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, tá? Então isso é visível na vida de um crente, né? Um crente que realmente ele se encontrou com Jesus, ele teve um encontro com o Senhor, tá? Muito bom, muito bem. O crente busca obedecer os mandamentos de Cristo e perseverar na fé, mesmo diante das pressões da vida, tá?
Onde é que nós vamos identificar a perseverança do crente, irmãos? É principalmente nas provas, nas lutas, nas tribulações. Ele permanece crente, ele permanece fazendo a obra de Deus, ele não desiste. Mais uma vez, ninguém deve se gloriar disso. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas, né? Porque às vezes a pessoa fica se comparando com o outro. Eu faço, eu vou, eu isso, eu aquilo, eu sou fiel nisso, naquilo e tal. É assim, às vezes até querendo transmitir um ar de superioridade. Não, irmãos, tudo que eu e você somos e fazemos diante de Deus, da parte de Deus, é poder de Deus na nossa vida, né? E então a Bíblia diz para nós não nos gloriar em nada, mas glorificar a Deus, tá? Então isso é muito importante, né, na vida do cristão, tá? Compromisso com a palavra é outra característica. O que é o crente ter um compromisso com a palavra? Um crente fiel se compromete com a palavra de Deus e com o povo de Deus, buscando o ensino dos apóstolos e a comunhão. Então, está escrito em Atos 2,42, né? O exemplo da igreja de Jerusalém, que ficou para nós, que ficou para a história, para todos, né? Que a igreja, a marca dela foi a perseverança na Atos 2,42, está aí, ó, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, essa foi a base da vitória daquela igreja. Ela se apegou aos elementos principais, essenciais à fé, né, para continuar ali com o Senhor. E é isso que nós temos que nos apegar, né, meus irmãos? É isso que nós temos que nos apegar, porque lutas não vão faltar. Agora tem crente também, irmãos, que infelizmente por ele não ter uma vida disciplinada, assim, no sentido de cultuar, de adorar, de buscar, de ouvir, aprender, de estar envolvido com a obra, ter uma vida ativa realmente, tá? Se ele também tiver muita riqueza, muitos bens, não precisa muita coisa não, né? Ele também deixa de vir à igreja. Eu já vi casos de crente dizer que não tinha mais tempo, que a bênção era grande, estava ganhando muito dinheiro, né? E acabou o quê? Desviando da fé, né? Jesus disse que a vida não consiste nas coisas materiais, não consiste, não pode viver só em função disso. É bom ter as coisas, enfim, prosperidade material, e Deus abençoa, mas sempre priorizando Deus, o reino de Deus, e não deixando que nada nos tire do propósito do Senhor nas nossas vidas, tá? Bom, então, se os irmãos for ver, isso é um passo a passo, tá, meus irmãos, da nossa caminhada, da nossa jornada. Amor ao próximo. O crente demonstra amor de Deus e pelo próximo, buscando viver em paz e fazendo o bem a todos ao seu redor. Então, meus irmãos, um crente que está cheio do amor de Deus, um crente que está cheio de amor pelo próximo, que é consequência do amor de Deus. Quem está cheio do amor de Deus, irmãos, Jesus disse, se vocês amar quem faz o bem a vocês não estão fazendo nada. Isso é normal entre os homens. Ele diz, os gentios também fazem isso. Mas ele diz assim, se você amar os vossos inimigos, aí sim, vocês estão fazendo algo da parte de Deus. Por quê? Amar o inimigo, quem nos maldiz, né? Quem nos trata mal, quem se declara nosso inimigo, e mesmo assim nós o amar com o amor de Deus, para Deus salvar, libertar, mudar, tá? Isso é Deus na nossa vida, isso é o verdadeiro poder de Deus em nossas vidas, né? Porque quando eu amo somente se a pessoa me retribuir, ou me der algo em troca, ou por algo em troca, então esse amor, ele é um amor natural, mas o amor de Deus vai além, e muitas vezes, irmãos, o crente se perde aqui, porque ele não luta contra a raiva que está dentro dele, a intriga, aquele mal-estar, ele aceita como uma coisa normal, até se convence de que é normal, porque lhe fizeram mal, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Vamos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas e vamos clamar, vamos buscar. Tem situações que realmente é muito difícil para nós humanos, né? E Jesus disse que bom é Deus, né? Bom é Deus, ninguém é bom, nós não somos bons. A bondade que flui de nós é porque Deus está na nossa vida, irmãos, tá bom? Então, de forma que nós não podemos de forma nenhuma nos acostumar com nenhum tipo de mal, ainda que pela razão, não aceitemos em nossas vidas.
que o Senhor não quer. Então, isso também são características de um verdadeiro cristão, né? Jesus disse que se vocês permanecerem na minha palavra, são palavras do Senhor Jesus, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, eu penso, eu sinto, eu tenho razão, mas é contra o que Jesus ensinou, então eu tenho que me humilhar, eu tenho que descer e não insistir no erro, mesmo eu tendo razão. Não existe razão para o mal, para se fazer o mal. Não existe razão para nenhuma maldade no nosso coração. Deus não aceita, tá bom? Isso é muito importante, tá? Amém. Vamos lá. O crente demonstra amor por Deus e pelo próximo, buscando viver em paz e fazendo bem a todos ao seu redor. Nós temos que ser uma bênção, mesmo que o outro não seja, mesmo que o ambiente não seja. Eu sou uma bênção, amém? Eu tenho que ser uma bênção porque Deus está comigo. Testemunho e santidade é outra característica visível na vida dos crentes. O crente é a luz do mundo, vivendo de forma a transformar a si mesmo e as pessoas à sua volta, refletindo a graça de Deus através de uma vida transformada, tá? Paulo disse assim, não vos conformeis, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, coloque aí por favor, Diácono Tarcisiano, carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2: e não sede conformados com este mundo. Aí ele diz assim: mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós comentamos que através do nosso testemunho, da luz de Cristo que reflete através de nós, transforma as pessoas, é que as pessoas vão ver o nosso testemunho e elas vão ver que nós estamos sendo bem sucedidos, vão ver Deus na nossa vida, e ela quer também aquilo dali, porque aquilo ela vê que traz paz para a pessoa, para o lar, para a família, nos negócios, na empresa. Ele é diferente, e aí o outro começa a ver e ele começa a querer também, e aí nós começamos a testemunhar do poder, da graça de Deus, da palavra de Deus. Ele vai ouvindo, daqui a pouco ele está transformado, tá? Então o próprio Senhor Jesus, né, ele diz aqui no Evangelho de Mateus 5,16, vamos ver aí, olha, tá? Isso tudo, meus amados irmãos, como eu falei aqui, é o conhecimento que nos mantém vivo, é o conhecimento que nos edifica e edifica outros. Olha o que Jesus diz, assim resplandeça. Uma lâmpada, quando ela está apagada, ela não tem luz. Quando acende a lâmpada, ela resplandece, a luz aparece. Então a luz, elas são as obras visíveis, que alguém pode ver. Então Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, tá? E ele diz mais: para que vejam. Nunca vamos nos contentar, irmãos, com aquele pensamento assim: eu não tenho nada, eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Deus conhece a minha vida, Deus sabe meus pensamentos, Deus sabe de tudo. Claro que sabe, mas Deus quer que as pessoas vejam a nossa vida, como nós vivemos, tá? E esse testemunho, irmãos, ele serve muito para os de fora, para os que não aceitaram Jesus ainda, porque muitas pessoas vieram para a igreja através de um bom testemunho cristão, né? Eu lembro muito de um testemunho do irmão lá em São Paulo, que quando ele aceitou Jesus, ele agradeceu ao vizinho. Ele chegou, saudou o vizinho, e o vizinho: oh, que bênção, né, que você agora é crente. E ele disse: mas eu quero lhe agradecer. Aí o vizinho disse: agradecer o quê, meu irmão? Ele disse: agradecer o quê? Eu que me sinto devedor de não ter falado de Jesus para você. Aí o que aceitou Jesus disse assim: mas você falou e muito. Ele disse: mas quando? Ele disse: quando eu via você, sua família, seus filhos,
como era que vocês viviam, vocês indo e voltando da igreja, a forma como vocês viviam, eu comecei a ver e dizer, eu quero isso também para o meu lar, para a minha família, a minha esposa também. E nós fomos visitar a igreja e lembrava de vocês, e nós aceitamos Jesus também, e queremos ter a vida que os irmãos têm. Está vendo aí que coisa maravilhosa, né? A palavra do Senhor também diz que a mulher, por exemplo, está lá escrito, a mulher, mas o homem também ganha o esposo sem palavras, né? Então, o testemunho, irmãos, ele fala muito mais do que as palavras, né? Eu ouvi uma declaração que eu considero uma palavra de muita sabedoria e real, em relação à família, de uma pessoa que sofreu muito, aceitou Jesus, sofreu muito com a família. Essa pessoa disse assim, que ela descobriu que os familiares, aqueles que são mais próximos, ele não nos ouve, mas nos vê. E quantos testemunhos nós temos de pessoas que servem a Deus hoje pelo testemunho do familiar, né? Que está ali convivendo. Mas tem pessoas também que têm rejeição ao Evangelho devido ao testemunho do crente também dentro da família. Então, para nós entender que Jesus está dizendo aqui, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as vossas boas obras. E aqui tem uma parte também que é muito importante para nós, né? E glorifiquem a quem? A Deus. Ninguém pratica boas obras para ser chamado de, olha, esse aí é crente, essa daí é crente, olha, aí a pessoa começa a inchar, né? Aí daqui a pouco não passa mais na porta da igreja, porque já está se sentindo maior do que a igreja, né? Então não pode, né? Nós temos que entender que o que somos, de um bom testemunho, de uma vida exemplar, é o poder de Deus na nossa vida, e glória a Deus. E na hora que nós não vigiarmos, nós podemos se tornar um escândalo para a igreja, uma vergonha, né? É assim. Então a vigilância é o tempo todo, tá certo, meus irmãos? Então, vamos aqui. O testemunho, o crente é luz do mundo, vivendo de forma a transformar a si mesmo e as pessoas em volta, refletindo o que é a graça de Deus através de sua vida transformada. Dependência do Espírito Santo, irmãos, dependência do Espírito Santo é outra característica de um verdadeiro cristão. Ele não confia nele mesmo. Ele não confia nele mesmo. Tá? Porque eu oro, porque eu isso, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu conheço, porque tem uns até que dizem, eu sei a Bíblia de cós salteado e tal, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Meus irmãos, tudo que eu e você soubermos, se nós não vigiarmos, pode se desfazer numa fração de segundo. Uma das palavras que mais me chama a atenção para a vigilância é quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e quando ele saiu do jejum, Satanás estava ali esperando para tentar ele, irmão, né? Então isso significa o quê? Que tudo que nós temos, irmãos, na nossa vida da parte de Deus, Jesus diz, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo aí? Então a vigilância tem que ser constante, tá certo? Porque o inimigo vai se levantar de várias formas, de várias maneiras, de onde nós menos esperamos, para poder tentar tirar de nós essa graça maravilhosa. Então o verdadeiro cristão, ele depende de Deus. Quando ele se sente incapaz em alguma coisa, ele se volta para o Senhor. Ele não fica culpando um ou outro, apontando, se justificando, não. Ele reconhece a sua fraqueza, desce, se humilha e Deus o exalta, né? Muito bem, dependência do Espírito Santo. A fé cristã envolve a dependência contínua. Essa palavra contínua, irmãos, é o tempo todo, em todos os momentos, e principalmente quando nós estamos abalados por alguma coisa. É a hora de descer mesmo, né? É hora de descer. Contínua do Espírito Santo para a santificação e transformação do caráter. Todos nós, irmãos, temos um caráter. Ele pode ser bom ou mau, e o caráter, ele pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado. A palavra de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, nos transforma, nos muda, porque aí está o poder de Deus. Pode passar, por gentileza. Evidências na prática, diante de Deus e dos homens. Deus está vendo, Deus sabe, me conhece, tá? Tem até hinos, né, que cantam assim, a pessoa querendo, né, assim, dizer que não me importo com o que você fala, pensa, Deus me conhece. Não façamos isso, irmãos.
tá? A palavra, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, se alguém disser qualquer coisa de vocês mentindo, e for mentira, grande é o vosso galardão no céu. Tá? Então assim, se alguém está nos apontando, falando algo de nós que não é verdade, Jesus está dizendo, grande é o teu galardão no céu. O que é galardão? É prêmio. Fique em paz, você já tem a bênção do céu, tá? Mas eu tenho que ficar alerta, será que eu não estou faltoso nisso aí? Será que realmente, né, eu preciso mudar? Então essas coisas eu e você precisamos ficar alerta o tempo todo, tá? Para que nós não nos acostumemos, né, a nenhuma prática, irmãos, que venha escandalizar, né, e que possa desagradar o nosso Deus e infringir ou prejudicar a nossa vida espiritual e poder até correr o risco de perder a salvação. Então aí, Mateus 5,16, né, que nós acabamos de ler, prática de obras, prática de boas obras, né? Aqui tem um comentário que é o que nós declaramos, as boas obras são uma consequência, olhe bem, as boas obras, as obras que nós praticamos são uma consequência da salvação e um reflexo do caráter de Cristo na vida do crente. Nós não praticamos obra para ser salvo, não, porque pelas obras ninguém é salvo realmente. Por que pelas obras ninguém é salvo? Porque se for pelas obras tem que ser perfeito, e ninguém é perfeito. Agora, com isso nós não podemos abrir mão das boas obras, do que Deus nos pede na palavra dele, do que convém e não convém a um cristão, tá bom? Então nunca vamos aceitar, como nós falamos na escola bíblica, né, aquela graça que diz que você não tem que se preocupar com nada, não tem que obedecer nada, que Deus não cobra nada de você. Não é verdade, certo? Então isso é outro estudo. Vamos lá. Participação na igreja, Atos 2, 42 a 44, que nós já lemos, mas eu vou ler os outros versículos que tem um ponto importante para nós. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, nós podemos pegar esse texto e formatar assim, como se fosse uma imagem, uma foto, né? Aqui diz no versículo 43, e em toda a alma havia temor. Ouçam bem isso aqui, ó. Em toda a alma havia temor. O temor não é medo, é honra, é respeito, é reverenciar a Deus e a sua palavra, é procurar viver a palavra do Senhor. Aí percebam que maravilhas e sinais vêm depois do temor. Com certeza, irmãos, muitos milagres e maravilhas não acontecem devido à falta de temor nos corações. Nós estamos vendo aí escândalos atrás de escândalos no mundo cristão, e aquilo é o que escapa das escondidas, né? Porque o que tem de coisas, né, infelizmente escandalosas no meio do povo de Deus, né, nas denominações, porque perderam o temor de Deus, irmão. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite de um pastor que eu acompanho ele, um senhor já de idade, deve ter de 75 para 80 anos, uma história muito grande no evangelho, e um obreiro gritando com ele, chamando ele de ladrão, uma pessoa séria, de respeito, que tem um ministério muito grande, firme na doutrina, prega mesmo contra o pecado, e aquela pessoa, os gritos ali com ele e tudo, e ele falando assim, se tremendo, eu digo, misericórdia, meu Deus. A que ponto chega, né, as pessoas, isso é uma coisa horrível, tá? E assim não falta, né? Não falta até violência física entre os cristãos, né? Já teve caso de pastor ser agredido fisicamente, né? Terrível. E por quê, irmão? Porque faltou o temor. Eu me lembro de um tempo lá em São Paulo, um grupo de obreiros fazendo uma campanha de oração para Deus recolher um pastor, porque dizia que o pastor não prestava mais, não servia mais. Um ancião também, uma história longa, né? Então, meus irmãos, misericórdia. Aí às vezes a gente fica procurando pecado, né, para dar
para poder justificar a falta de maravilhas e sinais e salvação de alma, e às vezes está nos próprios que administram a igreja, né? Nos próprios que as pessoas até mais maduras na igreja, porque perderam o temor de Deus, né? Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que o temor do Senhor e a sua palavra permaneça em nossas vidas. O mundo pode virar o avesso, as pessoas podem, elas decidem viver da forma que elas viverem, cada um vai dar conta diante de Deus. Agora a salvação é pessoal e nós temos que cuidar da nossa vida e zelar pelo que Deus nos deu. E aqui tem outro ponto também, irmãos, que é um sinal visível na vida de um crente. Diz aqui: todos os que criam estavam juntos. É o desejo de estar reunido, irmãos. Isso não pode ser uma obrigação. Eu tenho que ir porque eu sou crente, eu tenho que ir porque tem isso, tem aquilo. Não é que tem que ir, deve ser um prazer, irmão, né? Deve ser um prazer, uma alegria, tá? Não pode ser uma coisa forçada, uma obrigação. A maioria dos cristãos declaram com muita alegria, quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em ele ouvir, vamos à casa do Senhor, já era uma alegria enorme para ele. E na casa de Deus, a festa era maior, sim ou não? Estar reunido com os irmãos deve ser uma alegria, meu irmão. Ainda mais num ambiente onde louva, onde prega, onde ora, onde é só maravilhas. Porque realmente tem igrejas às vezes também que transtornam os ambientes, que as pessoas perdem o gosto de estar ali, porque são agredidas, humilhadas, envergonhadas, né? Às vezes publicamente, né? Eu tive que falar, né? O nosso ambiente tem que ser um ambiente de saudável. Se a gente tiver que resolver alguma coisa, vamos sentar com quem tem que resolver, conversar com quem tem que resolver. Mas o ambiente do culto, a hora do culto, a hora da celebração, é louvor e adoração, é a hora de Deus, do Espírito Santo, não é a hora de ninguém desabafar, ficar agredindo, criticando ninguém. Amém? E nós temos buscado isso aqui. Salmo 122, 1. Olha o que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, irmão, quando um crente não tem vontade de vir para a casa de Deus, o templo, cultuar, ele não tem prazer, alegria, ele precisa orar, ele precisa buscar a Deus, ele precisa: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu não estou falando isso querendo atingir aqueles que não estão aqui, que não são frequentes. Não, isso daí, até alguém diz assim: pastor, mas o senhor tem que falar com esse, com aquele, que isso tem essa. Não, eu não trabalho assim, Deus não quer assim, Deus não aceita nada forçado, Deus não merece favor nosso, viu, irmão? Deus merece o máximo nosso, com festa e com alegria. Agora, quem não puder estar, Deus sabe por quê. Amém? Eu até digo assim: irmão, justifica a sua ausência, só para a gente saber se está tudo bem. Não precisa nem dar detalhe, não, tá bom? Mas eu dizer para os irmãos que eu me sinto muito bem quando a pessoa liga e diz: pastor, eu não vou poder estar amanhã, hoje, tal. Não precisa dar detalhe. Se é doença, se é um problema, se é uma viagem, amém, nós vamos orar pela causa, tá? Mas às vezes é uma coisa muito pessoal, não precisa nem falar. A questão aqui não é essa imposição, que você tem que estar na igreja, no templo, nisso, daquilo. Não tem que estar em nada. Porque Deus não merece isso, né, irmão? Nós estamos aqui primeiro pelo Senhor, tá? Aí diz aqui: todos que criam estavam juntos, meus irmãos. Então, quando eu não tiver vontade de me reunir com meus irmãos, tem alguma coisa errada. Eu preciso identificar, eu preciso resolver, tá? E tinham tudo em comum. O que era ter tudo em comum, irmãos? Ninguém era mais, menos, ninguém tinha mais, nem tinha menos. Todos viviam ali. Ninguém mais, melhor, nada. Isso não pode existir na casa de Deus. A casa de Deus nós temos que ser comum, amém? Igual a todos. Vamos lá. Frequência aos cultos públicos é incentivada para manter a comunhão, a oração e o crescimento na fé, tá? Então a questão da frequência, ela não é apresentada como uma obrigação, ela é apresentada como um meio de desenvolver, da pessoa desenvolver na fé, tá? Da pessoa desenvolver e manter a comunhão, tá? Na oração, né? E ter crescimento na fé.
Os irmãos percebem que as pessoas que ouvem mais, que prestam mais atenção, que estão mais presentes, ativas, elas desenvolvem mais, as coisas fluem melhor, né? Aqueles que são mais ausentes, eles têm mais dificuldades, às vezes ficam até meio desconcertados assim, né? Não questão de pecado, mas sem aquela firmeza, se justificando. Não. Submissão à autoridade. A Bíblia ensina a submissão às autoridades, como pais e governos, quando essas agem de acordo com os padrões de Deus, ou seja, submissão às autoridades, tá? Se as autoridades elas não estão exigindo de nós um comportamento, né, que seja contra os princípios de Deus, vamos obedecer, amém? Agora, se é contra os princípios de Deus, vamos ficar com os princípios de Deus, custe o que custar. Olha o que diz na carta aos Romanos 13:1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Aqui é qualquer autoridade, prefeito, governo, presidente, né? Os que presidem, tá? Porém, se eles criar alguma lei, alguma norma, algo que proíbe ou que impõe a nós uma regra contra Deus, nós vamos ficar com Deus, custe o que custar, tá bom? Aí diz mais: porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando diz que não há autoridade que não venha de Deus, está falando da permissão de Deus. Nem toda autoridade é a vontade de Deus. Por exemplo, Saul não era a vontade de Deus, né? Mas Deus permitiu porque o povo pediu, tá? E a Bíblia diz que a nação tem o governo que merece. Então, em que sentido? Porque é o povo que escolhe e Deus permite. Mas já teve autoridade, né? Como teve o caso de um presidente que fez uma declaração no nosso país, Tancredo Neves, que foi eleito a presidente, eu nunca esqueço, né? No dia da posse dele, eu tinha uma prova na Escola Federal de Crato, na época, eu nunca esqueço, 1986, eu tinha uma prova, estava muito inseguro de fazer aquela prova, quando o noticiário foi anunciado que não ia ter prova, não ia ter aula, porque o presidente morreu. E ele disse que nem Deus impediria dele governar o Brasil, nem Deus impediria. E ele não governou, ele se elegeu, mas não governou, ele não tomou posse, entendeu? Aí a gente fala isso, irmão, não querendo julgar este homem, porque é ele Deus, mas dizendo, porque a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa ser escarnecido, tá? E ninguém precisa pedir nada a Deus quanto a isso, que Ele sabe trabalhar, tá certo? Então a igreja não deve se envolver nessas questões, às vezes, de falar coisas agressivas a nenhuma autoridade. Agora, ser contra aquilo que ele impõe à igreja, a mim, a você, que é contra os princípios de Deus, sim. Mas esse ser contra é não fazer o que ele está pedindo, que é contra os princípios de Deus. Mas deixa ele com Deus, tá? Aí diz mais: e as autoridades que foram ordenadas por Deus, tá? Ou seja, qualquer autoridade e as ordenadas por Deus, aquela que Deus estabeleceu, então, irmãos, é que nós devemos submissão mesmo. E até um pastor, um líder de um grupo, quem seja uma autoridade na igreja, a submissão a ele também é se ele estiver pedindo o que a palavra de Deus, o que Deus requer. Se for pessoal também, não tem nada a ver, tá bom? Então isso é importante a gente entender, mas nunca faltar com respeito às autoridades. Vamos lá. Exatamente. Eu lembro de um chefe meu que pediu para me dizer que ele não estava, né? Porque a pessoa ligou, aí eu botei no mute no telefone e digo: peça para outro que eu não posso mentir, né? Está resolvido. Não preciso fazer uma pregação, eu sou de Deus, eu não sou do diabo. Então o caso do presbítero Rondinelli é só não fazer o que a pessoa pediu de errado, seja o que for. Não posso. Mas nesse caso ele foi perseguido. Mas com certeza, mas é assim mesmo, vamos ser perseguidos, tá? Mas Deus vai cuidar de nós, amém? Eu já vi Deus tomar atitudes radicais com aqueles que perseguiram a verdade, amém? Então é isso, vamos lá? Práticas muitas vezes não condizem com aquilo que professam. É o que o Senhor diz, né? Que a palavra do Senhor diz para a gente pregar o que vive.
né? Às vezes tem até gente que diz assim: não, eu não posso pregar sobre esse assunto aí que eu não estou vivendo. Mas peraí, né? Então vamos arrumar o negócio, né? Vamos lá. Um cristão verdadeiro pode até cair no erro do pecado, qualquer um de nós, mas não é prazer dele continuar no erro. Ele se arrepende e continua a caminhada rumo ao céu. Características que o distinguem verdadeiro e falso. Então, o verdadeiro não quer dizer que ele não falha. Falha. Palavra, atitude, comportamento, gesto, uma circunstância, né? Mas ele reconhece esse cristão, crente, irmão ou irmã, quem for, obreiro, ele reconhece, desce, pede misericórdia e ajuda a Deus para mudar aquilo ali. Pronto, então Deus perdoa e ele volta à vida normal, rumo ao céu, que é o nosso alvo principal e maior, é o céu, irmão. É o céu, né? Então, as características que distinguem o verdadeiro e o falso é isso: todos pecam, mas o verdadeiro se arrepende, e o falso não, ele continua enganando a si mesmo, enganando as pessoas e querendo enganar a Deus, que não engana. Pode passar. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, da qualificação do crente e da identidade do cristão. E veja que o negócio é bem estreito, né? Não é tão simples assim, não é só ter uma carteirinha de membro, ou dizer eu faço parte desse ou daquele ministério, não, vai mais longe o negócio. Características na Bíblia: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Evangelho de Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma outra característica visível na vida de um crente. Quando eu estou falando crente cristão, envolve todos, independente da posição. Ele está sempre querendo mais do reino, viver o reino, da justiça. Justiça está relacionada a fazer o certo, a vontade de Deus, priorizar as coisas de Deus. Quando a gente fala de priorizar as coisas de Deus, irmãos, em primeiro lugar é a vontade dele, do Senhor, o propósito dele, né? E isso vai depender muito da nossa intimidade com ele. Conhecimento da palavra, oração, Espírito Santo, tudo isso vai ajustando a nossa vida diante dele. Pode passar. 2. Ama a Deus e ao próximo. Evangelho de Mateus 22, 35 a 44. Se o Diácono Tarcisiano puder colocar na tela, que fica melhor de ler, né? Dá para ler ali? Dá? Tá dando? Então tá bom, deixa aí. Versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destas coisas, ou desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus diz, irmãos, que desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta, a lei é toda a ordenança do Senhor, moral e espiritual, né? E os profetas, aqueles que falaram em nome do Senhor, trazendo muitas mensagens que a gente pode ler para o povo de Deus, e muitas delas se aplicam ao homem em todo o tempo, é atemporal, é para todos os tempos. Quando ele diz que depende a lei e os profetas, meus irmãos, é que se nós não tiver em nós o amor de Deus para com Deus, para servir ao Senhor como Ele quer, e para com o próximo, tudo fica sem sentido, tudo perde o valor diante de Deus, né? Olha o que Jesus diz para os seus irmãos de pátria: o pai de vocês é o diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Querem dizer, nossa religião é de Abraão. Aí Jesus diz: se vocês fossem, né, como Abraão, né, mas vocês querem me matar. Então, a religião verdadeira, irmão, é a marca dominante dela, a religião cristã verdadeira, é onde o amor triunfa.
para com Deus, a dedicação, o envolvimento, o temor, a obediência, aquela coisa viva, e para com o próximo. Não adianta eu fazer, cantar, orar, fazer tantas coisas e faltar o amor ao próximo, né? Suportar o próximo. Não, claro que uma hora ou outra a gente descontrola, nós somos humanos, mas vamos voltar para o lugar que Deus quer, rapidamente. Senão, tudo fica sem sentido e sem valor diante de Deus. Pode passar. Então, esses 2 mandamentos, ele resume os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, é ter Deus como Senhor da vida, é Deus reinando no trono do coração. O coração aqui, irmãos, é o nosso ser interior, alma e espírito. Quem tem que estar entronizado na nossa vida é Deus. Ele é quem vai dar os comandos, Ele é quem vai dirigir, Ele é quem vai guiar. Se isso estiver funcionando, irmãos, vai dar certo. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó: fui crucificado com Cristo. Irmão, isso daqui é muito profundo, viu? Muito profundo. Fui crucificado com Cristo. Sabe o que é que significa isso, irmão? Jesus morreu no nosso lugar. E o velho homem tem que estar lá, crucificado na cruz, os pés e as mãos, né? Se ele sair da cruz, é uma simbologia do velho homem ressuscitar. Ele vai ser o que era antes ou pior. Então Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Aí ele explica isso. Aí ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é, irmãos, uma negação, é negar a si mesmo, como Jesus disse, né? Que tem que negar a si mesmo. Ele diz: mas Cristo vive em mim. Ele diz: a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Então é isso que Jesus quer de mim e de você, e é isso que nós temos que buscar. Tudo o que nós fazemos, irmãos, na nossa vida, tem que ser sempre voltado para uma negação total nossa, absoluta, e uma aceitação total de Deus na nossa vida. Pode passar. Amar ao próximo significa viver em paz com todos, buscando o bem daqueles que estão à nossa volta, independente de reconhecimento ou gratidão. Então, fazer o bem não tem preço. Amém, irmãos? Jesus deu de graça e nós também temos que servir de graça. Pode passar. 3. Guarda os mandamentos do Senhor. São a identidade de um cristão, hein? Evangelho de João 14:28. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Percebam, irmãos, que a manifestação de Deus, olha, a manifestação de Deus, ela é condicionada a nós guardar os mandamentos de Deus, tá? Aí ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é praticar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai. Aí ele diz: e eu o amarei e manifestarei a Ele. Deus não pode se manifestar na vida de uma pessoa, meu irmão. Meus irmãos, eu não acredito, porque está escrito, se essa pessoa não viveu o temor de Deus, ou no temor do Senhor, tá? Então o amor a Deus é comprovado na obediência. Não deve ser uma obrigação ou um constrangimento, mas um prazer, irmãos. Está lá escrito: bem-aventurado quem tem prazer na lei do Senhor. Prazer não é só gostar, é se realizar, é a vontade de Deus. Então isso me dá prazer, mesmo que seja contra mim, mas é prazeroso. Pode passar. Não deve olhar para trás. Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ouça bem, somos tentados a olhar para a vida que tínhamos antes,
Mas não é a vontade de Deus que vivamos com saudade ou vontade de voltar à antiga vida. Precisamos olhar para frente, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Pode passar. Não deve olhar para trás. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, falando de perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para o alvo. O alvo é Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que fixar os nossos olhos na palavra, no Espírito Santo. Jesus disse, está escrito também, para nós olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, essas palavras é para nós, irmãos, como uma blindagem, né? Para o inimigo não nos vencer. Então a gente diz, eu estou em Cristo, mas como é que eu estou vivendo, né? Pode ser só uma coisa da mente, aí não funciona. Pode passar, por favor. Fala a verdade, Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, né? Então, se é sim, é sim. Que às vezes a pessoa diz um sim para agradar, mas é comum não. Então, o crente, você pode dizer um sim e não poder cumprir, porque não dependeu de você, é outra coisa, de nós, tá? Mas o crente não pode estar falando uma coisa e pensando outra, ele tem que ser real, verdadeiro, né? Isso fala da verdade. Evangelho de João 8,44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou isso a quem? Aos judeus, naquele momento, que estavam rangindo os dentes, que estavam o tempo todo querendo matar Jesus, né? Então, a religião, irmãos, sem Deus, sem o Espírito de Deus, ela não agrada a Deus. Pode passar. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como nós estamos falando da identidade do crente, irmão, a mentira não pode fazer parte da nossa vida, nem de brincadeira. Pode passar. Nega-se a si mesmo, Marcos 8,34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, ele está dizendo, se quiser, ele diz, negue-se a si mesmo, não obriga, Deus não obriga ninguém a nada, e nós também não podemos, qualquer palavra, qualquer anúncio de Deus, impondo, obrigando, ameaçando, não é esse o Espírito de Deus, tá? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, tá? Essa é a mensagem de Jesus Cristo para receber qualquer um. Negar a si mesmo é deixar de fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Jesus deixou o exemplo quando fez a seguinte oração, vamos ver. Mateus 26:39. E indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Aí ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí alguém diz assim: quando um crente ora e diz seja feita a vontade de Deus, é porque ele não tem fé. Não, Deus é soberano, ele pode fazer ou não, amém? Ele pode dar algo a um irmão e pode não dar a mesma coisa ao outro. Ele é soberano, amém? Muito bem. Tomar a cruz é assumir o compromisso de servir a Deus, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam no caminho. Então não vamos negar em nada. Tem até aquela ilustração da cruz, né, que a pessoa pediu para cortar um pedaço da cruz, mas como foi na hora da salvação, de passar de um lado para o outro, faltou o pedaço, ele não passou. Então cada um tem a sua cruz, amém? Vamos pedir força e graça para levar.
Vamos lá. Mateus 10, 22. E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Aí, a resposta, presbítero Rondinelli. O nome de Jesus está ligado diretamente à verdade. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Pode passar. Conclusão. Eu tenho essas características? Faça assim com a mão, só para eu saber que você está aqui. Corpo, alma e espírito. Nós vamos estudar no próximo trimestre antropologia, viu? Nós vamos estudar o ser humano completo, tá? Eu tenho essas características. Será que os frutos que tenho produzidos são frutos de um verdadeiro cristão? Frutos é tudo. Amém, irmão? Tudo. Evangelho de Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele vai dizer para outros: eu não te conheço. Amém? Vai ser uma dor muito grande, é ou não é? É. Mas para aqueles que forem fiéis, perseverantes, que procurar se identificar com Jesus, com a palavra, com o Espírito Santo, com a vontade de Deus, com certeza, pela bondade e misericórdia de Deus, nós vamos ouvir essa palavra: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Meus irmãos, amanhã tem visita nos lares, evangelização, tá certo? Os irmãos que puderem, estejam aqui em nome de Jesus para nos ajudar. Eu creio que amanhã estarei aqui em nome de Jesus, tá? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Sexta-feira, nossa campanha de oração: Jesus salva minha casa, minha família, né? Sábado, Santa Ceia do Senhor. Lembre de trazer a doação de alimentos. Santa Ceia às 18h30. E domingo, culto, tema a família. Estaremos orando pelos aniversariantes, pelas famílias, e pregando e louvando a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua presença maravilhosa. Que o Senhor nesta noite venha nos abençoar com esse estudo, com esta reflexão, Senhor. Muito do que foi dito aqui nós já sabemos, mas é para manter viva, Deus, a Tua palavra, a nossa fé no Senhor. Nos ajude diante das nossas fraquezas, nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê, meu Deus, o poder, a capacidade para lidar com situações mais diversas, mais difíceis da nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa pecaminosidade, reconhecemos a Tua perfeição, a Tua santidade, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus que se compadece daqueles que se humilham, daqueles que se rendem a Ti, Senhor, e nós queremos, ó Deus, Te servir. Nos ajuda, ajuda o Teu povo, a Tua igreja aqui e em toda a terra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, colocamos diante do Senhor, meu Pai, os trabalhos da semana, que o Senhor venha prover o que nós precisamos, que o Senhor venha trazer as pessoas, os servos e aqueles que são convidados à Tua presença para serem abençoados, Pai. Eu oro também, meu Deus, pelos que estão enfermos, nossa irmã Maria Melo, diaconisa Josefa, missionária Rita Félix, diaconisa Floceli, meu Deus, dá saúde das Tuas filhas, ó Deus. Eu peço também pelo irmão Flávio, que já está em casa, que o Senhor dê a saúde dele. Abençoa também a irmã Núbia, Senhor, também, que está sentindo muitas dores nas pernas, Senhor, problemas de varizes, Senhor, toca nas veias, sangue, artéria, seja qual for a raiz daquele mal, arranca, desfaz, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Pedimos pelo pastor Regiano também, que não está bem, dá saúde ao teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre nós. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares, Pai. Nos livre de todo mal, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.